Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Corações e Mentes, o programa do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Hoje vamos falar sobre um tema atual e cada vez mais presente na vida das pessoas, a telemedicina em saúde mental. Nos últimos anos, vimos esse formato se consolidar como uma alternativa importante de cuidado em saúde. No entanto, ele ainda levanta dúvidas e nós vamos tirar essas dúvidas com a doutora Larissa Frota. A doutora Larissa Frota é preceptora do Programa de Residência Médica do Hospital Getúlio Vargas e está trabalhando com telemedicina em saúde mental. Primeiro, e antes de tudo, a gente quer agradecer a tua presença, E queremos já aqui manifestar o grande orgulho de te ver, Tu que foi nossa aluna do nosso programa de residência médica em psiquiatria do Hospital Mãe de Deus, onde eu lá era o preceptor e o coordenador, agora vejo a minha aluna, e isso nos deixa muito orgulhosos, sendo preceptora também de novos alunos. Mas, além disso, de ser preceptora de novos alunos de saúde mental, a Larissa também está trabalhando com telemedicina. Então, ela vai falar o que a telemedicina em saúde mental, o que ela amplia para os pacientes, o acesso, Em que tu acha qual é a vantagem da telemedicina? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, O Dr. Ricardo sempre lembrando assim dos seus alunos com muito carinho. Foi um prazer estar nessa caminhada, e ter toda essa caminhada junto contigo. Falando um pouquinho assim da telemedicina, Vamos começar primeiro com o que é a telemedicina, A telemedicina é o atendimento daquele paciente de forma remota, ou seja, ele não vai estar presente ali com você, mas ele vai ser assistido. E a telemedicina ela trouxe uma ampliação de atendimento muito boa para as pessoas que não tinham acesso a tratamentos. Por exemplo, pessoas do interior, que não tinha acesso a especialistas, Tinha aquelas vanzinhas das prefeituras que levavam lá para a capital para ser atendido pelo especialista. Hoje a telemedicina conseguiu chegar lá nessa cidade sem tanta burocracia, Abriu essa acessibilidade para essas pessoas. Tem programas, por exemplo, de pessoas ribeirinhas que demorariam dias pegando embarcações para poderem serem atendidas. A telemedicina ela consegue chegar, nessas pessoas. Eu acho que isso é o mais importante da telemedicina, a acessibilidade. E não só isso, a conveniência. Como é bom você estar da sua casa, não ter que sair, pegar trânsito num dia chuvoso como hoje, por exemplo, Gasta tempo, gasta dinheiro em trânsito, Gasta com a gasolina, ou se você vai pegar um Uber, enfim. Então, a telemedicina, ela veio para ficar, eu acredito nisso, pelo tamanho da acessibilidade que ela está trazendo para a população. E eu diria, Larissa, que não é só lá para as populações ribeirinhas lá do norte, na Amazônia principalmente, Mas aqui, por exemplo, aqui em Porto Alegre, se tu não fores atendido numa emergência psiquiátrica, tu entrar no sistema para ser atendido, tu corre o risco de ter que esperar, às vezes, até 180 dias. Aqui em Porto Alegre tem uma rede grande e também, não só em Porto Alegre, mas na área metropolitana, eu continuo como psiquiatra do Hospital Universitário lá de Canoas. Então, eu atendo muita gente do interior, às vezes atendo pacientes de Rio Grande, Bagé, Venâncio Aires, e também das cidades aqui mais próximas. Eu estou falando mais das mais distantes. Então, como é que tu vê, assim,
quais são as principais vantagens, além da acessibilidade? Bom, a primeira, falando da acessibilidade, que é a principal, outras foram, como eu falei agora, né? O custo dessas pessoas, você se deslocar de uma cidade para outra e o tempo é precioso demais hoje em dia. O tempo que você leva, até para você ser tratado. Você imagina você esperar dias para conseguir ir numa consulta presencial para ser tratado, a sua doença já pode ter avançado bastante. E falando em psiquiatria, né, Ricardo, a gente sabe que a pessoa pode entrar em crise de um dia para o outro, né? O que eu vejo também de benefício seria implantar, talvez, a telemedicina até em hospitais, nas emergências dos hospitais. Porque tu imagina, né? A gente tem hospitais que o psiquiatra passa uma vez ou 2 vezes na semana para avaliar paciente. Como ia ser enriquecedor, né? Ter um hospital com fluxo, com preparo, para poder estabilizar aquele paciente que chegou na emergência de saúde mental, né? E fazer uma teleconsultoria com o médico psiquiatra que vai estar ali remotamente e fazer todas as orientações e aquele paciente a ser atendido naquele momento. Ser medicado, né? Imediatamente. Né? Por exemplo, a gente tem visto aí, infelizmente, diariamente, pacientes matando mulheres. Aí todo mundo fala em feminicídio, mas ninguém olha que por trás desses feminicídios, a maioria desses pacientes são pacientes alcoolistas, drogaditos, usuários de drogas, né? Que se fossem encaminhados, medicados, nós poderíamos até prevenir essas tragédias, né? No caso dos usuários de crack também, né? Então, a gente vê que eles se matam entre eles, porque eles brigam por causa do cachimbinho, por causa da pedrinha. Então, se a gente tratasse... Mas para isso tu tem que tratar imediatamente, quando o paciente está em abstinência, quando o paciente está em surto. E por falar nisso, foi bom tu detalhar, eu gostaria que tu colocasse quais são os perfis de paciente, ou seja, os tipos de pacientes que mais se beneficiam pela tua experiência com a teleconsulta. Olha, foi até bom tu trazer essa questão dos drogaditos, né? Porque eles são perfis que talvez não são tão bons para se enquadrar na telemedicina. Porque se eles estão intoxicados ou se eles estão mais agitados, eles precisam ser avaliados na emergência presencialmente. Então, esse perfil aí não é muito bom para a telemedicina se eles estão na fase de intoxicação, né? Agora, os que se beneficiam são praticamente todos, né? No meu consultório, por exemplo, eu atendo depressão, ansiedade, toque, bipolaridade. Então, assim, todos consigo atender e prestar um bom serviço para eles, tá? Agora, claro, a gente tem sempre que prestar atenção, acender uma bandeira vermelha se o paciente está querendo entrar em crise, né? Se a gente começa a observar que aquele paciente já está trazendo indícios que não está legal e está com um risco maior, um risco de suicídio, um risco de entrar em mania. Aí, acho que vale a pena, talvez, você fazer uma revisão presencial mais próxima, uma consulta mais próxima desse paciente e averiguar se pode seguir em remoto ou se eu tenho que encaminhar para uma emergência, né? Mas isso vai muito, tu pode ver, do olhar do psiquiatra, né? O olhar do médico que está avaliando aquele paciente. A telemedicina, ela não é falha para isso, mas ela também tem algumas limitações. Isso. Mas, por exemplo, a gente viu que o Brasil hoje tem a maior prevalência de pacientes com ansiedade do mundo, né? Com ansiedade, né? E a depressão também aumentou bastante, né? Além disso, vamos falar nessas duas patologias, depois eu falo de uma terceira. Tranquilo. Tá, então eu gostaria que tu falasse então sobre as vantagens para o tratamento dos pacientes com ansiedade e depressão. Tá. Paciente com ansiedade e depressão, né? A primeira coisa que a gente pensa para ter um bom atendimento com esses pacientes é você até
acolher eles. E a medicina, tanto presencial quanto a medicina, telemedicina, você pode ter esse acolhimento, isso não muda, né? Então, a forma que você vai colher a história desse paciente, a fazer aquele olho no olho que a telemedicina também permite, a forma que você vai tratá-lo, prescrever esse paciente, usar medicações de forma correta, indicar uma terapia quando necessário, né? A maioria a gente vai indicar. Tudo isso está dentro de um tratamento que pode ser realizado dentro da telemedicina e também do presencial, né? A essência do tratamento com a depressão e a ansiedade dentro da telemedicina não muda muito do presencial. Eu acho que a gente, psiquiatra, nós temos até vantagens com a telemedicina, porque o nosso exame de estado mental e a nossa anamnese equivale ao exame físico de um clínico, por exemplo. Então, eu vejo essas patologias sendo até bem tratadas quando, né, tem um bom profissional que indique bem uma terapia, que indique bem um tratamento, que avalie as comorbidades. Essas patologias elas conseguem estar mais estáveis quando a gente faz esse passo a passo. Não, e é comprovado isso, e não só na ansiedade, na depressão, inclusive na esquizofrenia, que é uma patologia crônica, assim como a depressão, o transtorno bipolar, os pacientes se mantendo bem medicados, controlados, com controle da litemia, por exemplo, e o controle das suas medicações, nós vamos evitar vários pacientes que possam se deteriorar mais rapidamente, não é? E não correr o risco dos pacientes estarem na rua porque não estão medicados. Porque quando eles estão medicados e adequadamente, eles se estabilizam. Os medicamentos atuais, os antipsicóticos de última geração, por exemplo, e não só os de última geração, inclusive os de primeira geração, né? Por exemplo, o Janssen, da Janssen, que todo mundo falava das vacinas Janssen, o Janssen ficou rico, bilionário, porque ele que inventou o Aldol, né? E mais importante ainda do que o Aldol Vioral, o haloperidol, o Aldol decanoato, né? Então, e agora teve aqui esses dias, Larissa, o Pedro Lima. E o Pedro Lima está fazendo uma pesquisa sobre um antidepressivo injetável, que forme, segundo ele, tipo vesículas, que aí me lembrou um pouco do Aldol decanoato, né? Que são vesículas. Então, tu vê, hoje, na transição epidemiológica, antigamente, no meu tempo, quando eu fiz residência, os hospitais psiquiátricos, metade da internação era esquizofrenia. Hoje, a esquizofrenia é 1%. 1%, quer dizer, então, o que tem hoje? Depressão. Aí, depressão tem um número grande. Ansiedade maior ainda. E aqui tem um outro assunto que eu queria falar especificamente contigo, que é a questão do alcoolismo. O Ministério da Saúde liberou, a semana passada, uma estatística epidemiológica que constata um aumento do alcoolismo de 9,6 para 17,7 entre as mulheres, e principalmente entre as mulheres jovens. Eu gostaria que tu falasse sobre isso. Olha, na minha prática, a gente vê bastante mulheres, infelizmente, usuárias não só do álcool, mas como de outras substâncias. O que eu vejo, tá? A questão social dessas mulheres interfere bastante. A maioria, né, tem pobres, sem rede de apoio, com muitos filhos. Infelizmente, a gente vê que a sociedade, tá, ela tá indo para um rumo de buscar prazeres e buscar, como que eu poderia te dizer isso? Tentar afogar essa depressão e afogar esses sentimentos através de uso de substâncias.
E eu não vejo só como mulheres, tá? Eu vejo, assim, os jovens como um todo, né? Como eu trabalho, né, numa emergência psiquiátrica, essa crescente não é só em mulheres. Eu vejo, assim, adolescentes a rolé de a gente internar crianças de 13 anos, 14 anos, né? E eu vejo que tem muito característica do mundo atual. Talvez possa estar ligando com o uso abusivo de redes sociais também, né? Então, tem muita coisa envolvida para aumento dessa estatística, né? Eu olhando mais para a prática, eu ainda não tive acesso a essa estatística que tu trouxe. É mas que ela é bem atual, ela saiu semana passada, Larissa. Isso. Então Tô até assustada com o tamanho da crescente. Não, eu tô até assustada. tem uma outra pesquisa que também me assustou demais. Porque que eu acho o seguinte, eu acho que o alcoolismo e a drogadição, na verdade, eles são, na verdade, já um tipo de automedicação. Porque essas pessoas estão tristes, deprimidas e ansiosas, e eles, por conta própria, tentam resolver o problema. E qual é o caminho mais fácil? É o uso da substância. Mas a gente vê muito o uso da substância, pelo menos na nossa prática, está muito ligado também a uma família desestruturada, tá? Não vou dizer que é 100%, né? Mas uma grande maioria, quando você vai colher a história, vai colher a anamnese e entender como foi a introdução do álcool, de drogas na vida desses adolescentes ou dessas mulheres, está muito ligado a uma família desestruturada, uma falta de rede de apoio, condições, né, financeiras ruins. Então, a gente vê que é um mix de coisas, né? Não é só uma coisa. E como... É multifatorial. Exatamente. Né? Como é que o Pedro Lima enfatizou isso, que hoje em saúde mental tem várias faces, né? É multifacetado, não existe uma causa única. Por exemplo, existe, por exemplo, comprovadamente no alcoolismo, um gene que é similar ao do diabetes. Sim, que pode aumentar o risco de dependência, né? Isso, então tu tem famílias de alcoolistas, né? Eu me lembro que eu internava uma paciente e ela ria muito. Mas ela ria, e eu digo, o que tu tá rindo? Ela disse, doutor, se o senhor conhecer a minha família, eu só que menos bebo. A minha família, todo mundo bebe, né? Uhum. E também outro fato. Na época da residência, tu fez estágio lá no HU, né? No 10º andar, não fizeste? Não cheguei a fazer lá, eu fiz na São Rafael. Tu fez já na São Rafael, isso, que era lá no... perto do Espírita ali. Dentro do Espírita, que depois transformou em Santa Ana. Isso, ainda não era Santa Ana na época. Tá, mas onde é que tinha a internação das mulheres? Era a São Rafael. A São Rafael, tu te lembra? A maioria daquelas mulheres grávidas, a grande maioria era grávida, as usuárias de crack engravidam, às vezes a gente dizia que o melhor tratamento para fertilização era usar crack, porque as usuárias de crack tinham um número excessivo de filhos, né? Bastante. Tá, mas além do crack, raramente alguém usa uma única droga. Como é que é a dependência cruzada, né? Então começa com álcool, do álcool vai para cocaína e não tem dinheiro para cocaína, aí vai para o crack e no meio disso já usa crack, o pitico, né? Crack com maconha. Quer dizer, então ninguém usa uma droga única. E vou até além. Hoje a gente está vendo a dependência de drogas, medicamentos. Também, né? Principalmente os benzodiazepínicos, né? E agora que teve uma mudança recente da Anvisa para a troca do Zolpidem para a receita azul, o que a gente está pegando de pessoas dependentes de Zolpidem, eu achava que era exagero os números, mas a gente pega bastante. E os medicamentos mais vendidos no Brasil são os benzodiazepínicos. Eu fiz uma pesquisa, fui secretário de saúde lá em Pelotas 2 vezes. O Maurício Lima fez uma pesquisa e comprovou que todas as casas de Pelotas, e eu creio que se a gente fizer essa pesquisa nas outras cidades vai dar igual. Todas as casas, 100%, tinham benzodiazepínico. Ou era da avó, era do vô, mas alguém usava
algum tipo de benzodiazepínico, né? Então, o Rivotril é o remédio mais vendido no Brasil. Felicidade não existe, o que existe é Rivotril. E o Zolpidem também, né? Não, porque eu tomo esse Zolpidem e o meu problema acaba até amanhã de manhã, né? E depois, para te tirar um Zolpidem desse de um velhinho desse, é uma briga. E, além disso, tem agora as raves, né? Tem mais as drogas, como é que são chamadas? Sintéticas, né? E tem um detalhe muito interessante nessas raves. Não sei se tu já ouviu falar, ou tu já foi, ou tu trabalhou. Já ouvi falar, porque os pacientes falam bastante, mas eu nunca fui. Mas é o seguinte, tem um detalhe. Muitos colegas nossos trabalham em serviço de ambulância. Nas raves grandes, tem raves que reúnem um número impressionante de gente. Sempre eles contratam 3 ou 4 ambulâncias. E sabe o que essas 3 ou 4 ambulâncias ficam? 3 ou 4 ambulâncias ficam fazendo? Trazendo os pacientes intoxicados. Tu acredita nisso? Mas aí leva para o hospital? Leva para o hospital. Tá. Quer dizer, mas já está previsto. Sim, ou eles já seja, sabem. Já sabe que aquilo é previsto, né? Sim. Então, para que serve lamentavelmente essas raves? Eu tenho pacientes, Larissa, que usaram uma vez êxtase, uma única vez, e tem sequelas até hoje. E é cerebral as sequelas, né? Exatamente, com uma lesão, né? Eu já peguei uma lesão cerebral, assim. E eu tenho assim, paciente que usou uma única vez. Né? É que nem a questão da dependência do crack também, né, gente? Assim, usam poucas vezes, ou às vezes inicialmente, e já ficam dependentes. Exato. Mas voltando para a questão da telemedicina, como que os profissionais e as instituições podem se preparar para usar a telemedicina de uma forma competente e responsável? Essa é uma pergunta muito boa, porque as pessoas acham que a telemedicina é só você pegar a câmera ali, ligar e você começar um atendimento, né? Principalmente na teleconsulta. Mas não funciona assim, né? Você tem que ter plataformas regulamentadas para isso, né? Que sejam criptografadas. Você tem que ter um bom posicionamento da câmera. Não adianta nada você estar aqui atendendo seu paciente, aí está uma escuridão atrás, o paciente nem te vê, não sabe onde é que você está, né? A luz muito ruim, o enquadramento ruim. Então, você tem que ter todo um cuidado, né? De estar bem enquadrado, da pessoa estar te vendo, estar te ouvindo bem, ter uma internet boa, porque não adianta nada a tua internet ficar caindo enquanto está fazendo, né, o atendimento. Você usar, onde você vai evoluir, os prontuários eletrônicos também regulamentados. Entrou também na regulamentação da telemedicina você ter o certificado, né, na hora de você assinar. Isso foi mais fácil porque o próprio CRM liberou para a gente, né, a assinatura digital, para deixar tudo mais organizado, mais esclarecido, né? Então, assim, você precisa ter toda uma organização e uma adequação para você atender por telemedicina. Não é só pegar o WhatsApp e fazer ali, né, um atendimento. Não, e eu acho que o mais difícil é tu manter a atenção do paciente, quer dizer, alguns pacientes com esse tipo de patologia que nós falamos aqui, muitas vezes a capacidade cognitiva deles está diminuída na própria depressão, né? E tem um cuidado que eu acho muito legal de falar, que é quando você está fazendo a tele, você tem que até comunicar, às vezes, o que você vai fazer. Por exemplo, eu tô aqui, tá um copo d'água aqui, e eu vou sair um pouquinho, me desviar para pegar, falar assim, fulano, eu só vou me desviar para pegar um copo d'água, para saber o que você tá fazendo, para ele já não ficar assim, o médico não tá prestando atenção no que eu tô fazendo, né? Não, e tu manter a atenção dele, né? E muitas vezes ele com o cognitivo dele rebaixado, porque ele está muitas vezes ainda sob efeito, às vezes dos medicamentos, sejam eles lícitos, ilícitos, né? E agora uma pergunta bem de quem quer aprender
com a minha ex-aluna, agora minha mestre. Vamos ver o que eu consigo. O familiar, ele acompanha diretamente ou tu faz a entrevista individual e depois com o familiar? Como é que é isso? Isso depende, né? Quando eu vou fazer a primeira consulta, eu faço uma triagem. Por exemplo, eu pego todas as informações, anamnese, contato emergencial, porque eu não sei o que vai vir, né? Então, eu pego um contato emergencial, se eu precisar entrar em contato com alguém para entrar na consulta ou avisar que aquele paciente está em risco. E eu converso com o paciente. Você quer fazer a primeira consulta primeiro sozinho e depois, em um segundo momento, entrar alguém para trazer mais informações? Ou se eu vejo que é necessário, que o paciente não está sendo colaborativo, eu peço para ele chamar alguém para colaborar com a história. Então, isso vai depender de como tu vai conduzir ali. Várias vezes eu já chamei. Olha, eu preciso perguntar para alguém como é que tá te vendo dentro de casa. Pode chamar alguém que convive contigo? Ou às vezes tu também entrevista individual. Agora eu vou falar com o teu familiar. Isso. Ou inicialmente fala com o familiar e posteriormente... Eu primeiro pergunto se ele se incomodaria, né? Porque eu não posso estar escondendo do paciente o que eu vou conversar também com o familiar dele. A não ser que eu tenha que quebrar sigilo realmente, que aquele paciente está em risco. Né? Então, eu falo, tu te importa de eu conversar com ele sozinho? Às vezes até o familiar que pede, né? Nem um profissional. Mas eu sempre peço autorização e eu nunca tive problema com isso. Né? Uma vez um paciente falou assim, eu não queria que fosse minha mãe, queria que fosse talvez meu pai. Respeitei, tudo certo. E às vezes tem aquelas situações, por exemplo, famílias, que é muito comum nos dias de hoje, de agressão, de abuso, de relações tóxicas. Aí como é que fica? Não quero falar lá, o meu marido, não quero que ele participe, que o problema é ele. Ou vice-versa. Se observo, aí entra na questão de uma anamnese bem feita, bem direcionada. Se tu observa que o ambiente que a pessoa está fazendo a telemedicina não está apropriado, não está permitindo ela falar, aí entra a hora de tu pedir para ir para o presencial. Porque ali tem coisa que não está conseguindo sair. Aí, no presencial, você já tem um lugar mais reservado fora do ambiente da casa. Aqui nós temos um código, né? Como é que é aquele código? Quando a pessoa está sendo agredida pelo marido, pede algo na farmácia de cor lilás, não é isso? Eu conheço só da mão, que uma pessoa dá uma batidinha em ti e aí faz para trás com a mão um sinal assim de que é agressão. E também tem um outro, parece que é... eu quero um produto de cor roxa ou lilás. Isso eu desconheço. Ou até, por exemplo, se uma pessoa te coloca que está sendo agredida. Se ela me fala isso... ou abusada. Aí a gente vai ter que entrar com todos os parâmetros legais para isso, né? Aí vai ter toda uma conversa, vai ter que chamar, se for menor. Eu não atendo menor, mas quando é menor, por exemplo, se chega no hospital, que a maioria delas chegam no hospital já aciona conselho tutelar, já aciona, se for necessário, uma polícia militar para o agressor não chegar próximo, né? A gente faz todo o parâmetro já legal disso, porque foi cometido um crime, né? Então a gente tem que fazer... Infelizmente, lamentavelmente, muito comum, né? Nos dias de hoje a gente tem visto, né? O número de abusos e a gente com a Covid, né? Aquela aglomeração dentro das casas, que aquilo foi o maior crime, né? Tudo aumentou mais, o uso de droga, as agressões, quer dizer, elas já existiam. Sim. Aí juntou tudo e depois com as enchentes também, né? Quer dizer, então a gente só foi vítima, né? Mas apesar disso, qual a eficácia que tu poderia dizer hoje do tratamento da telemedicina? Olha, falando até em base científica, assim, né? Depois da pandemia, a gente teve um boom de estudos
né? Já tinha antes, mas teve um aumento muito grande por causa da demanda da telemedicina, tá? E todos os estudos que eu li falavam da equivalência. Inclusive, teve estudos que falavam que, por pacientes aderirem muito bem à telemedicina, melhorou até a adesão da continuidade do tratamento, por causa daquela que é muito cômodo você estar em casa, não ter que sair. Então, muitas pessoas conseguiram seguir o seu tratamento. Em algumas situações, se eu não me engano, foi até depressão, em um dos estudos, foi melhor o resultado com a telemedicina do que o presencial. Então, a gente vê Porque hoje... Às vezes o paciente tem resistência, tem que ir no CAPS, tem que ter fila, tem que ficar esperando. Não só os pacientes. Eu, por exemplo, eu faço minha psicóloga é tele. Por quê? Porque eu prefiro do que sair num dia de chuva, ter que pagar estacionamento, ter que perder tempo em trânsito, ter que sair. Eu sou uma das adeptas. Assim. Sim, a psiquiatra da minha esposa é por tele. Eu ainda sou do tempo antigo. O meu terapeuta, que também é psiquiatra, eu faço ao vivo. Uhum. E ele me propôs de fazer tele. Mas eu ainda tenho uma certa resistência, né? Uhum. Tá, então o que tu diria para mim, como paciente, que possa ter algum receio para esse tipo de atendimento? Como é que tu tentaria me convencer? Eu acho que primeiro de tudo, né, é pensar que a humanização da telemedicina é tão real quanto o presencial, né? Então, te convidar a experimentar. Pensa quanto que a telemedicina salvou durante a pandemia, né? Foi a telemedicina que salvou a crise sanitária que a gente estava vivendo ali, né? Se não fosse a telemedicina, as pessoas ficarem desassistidas, eu não consigo imaginar o que seria de nós, né? Então, convido a dar uma chance para a telemedicina, que é muito boa. E, assim, ela é complementar. Se não gostar, pode ir para o presencial. O presencial está aí, segue sendo padrão ouro, o presencial, né? Mas a tele, ela é tão boa quanto. Não, e eu acho que é uma realidade pela necessidade, né, pela demanda reprimida hoje que tem, porque aumentou muito o número de pessoas com transtornos mentais, né? Pelo aumento da ansiedade, depressão, alcoolismo, drogadição, tudo isso que a gente falou hoje aqui, né? E prova tal que hoje nos concursos para residência médica, a residência mais procurada é a residência de psiquiatria. Mas sabe por que eles procuram as nossas residências? Porque elas sabem que formam pessoas que nem a doutora Larissa. Então, eu quero te cumprimentar pelo teu desempenho aqui. Eu acho que até a própria telemedicina te deu essa expertise, né? Por sinal... Só um adendo, na residência, a gente estava no meio da pandemia, não sei se tu lembra, foi em 2021. Isso. A gente atendia nossos pacientes por telemedicina, lá dentro do hospital. Isso, mãe. Então já aprendeu, né? Uhum. Então, assim, eu creio que a tua exposição aqui foi muito clara, muito objetiva, muito até obrigada. Fácil. Né? Que bom, fico feliz. Isso, então, acho que os nossos colegas... tiveram a oportunidade de conversar com a doutora Larissa Frota e a gente teve uma aula hoje aqui de telemedicina e eu quero agradecer muito a tua presença e queria deixar aqui as palavras finais para te encerrar o nosso programa no dia de hoje. Primeiro, eu que agradeço o convite. Muito obrigada por lembrar de mim. Espero poder contribuir sempre mais e mais com essas informações da telemedicina. Não tenham medo, não tenham receio. Se tiverem, façam a tentativa. Ela veio para melhorar o tratamento, dar mais acessibilidade, é cômodo e vocês têm que se tratarem. Então, o principal é procurar ajuda. Seja até por telemedicina ou presencial, mas não deixem de se cuidarem. Esse foi mais um Corações e Mentes do Espaço Simers, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Muito obrigado àqueles que nos deram essa oportunidade, ao nosso presidente Marcelo Matias, aos coordenadores dos núcleos, aos colegas do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.